E aí, meninas e meninos, vamos para a terceira e última parte da aula de O Livro dos Espíritos, dessa quinta-feira, dia 25/6/2020, aula que acontece normalmente às 20 horas, no Centro Espírita do Calvário ao Céu. Estamos estudando o livro 4º, capítulo 2, Penas e Gozos Futuros, e estamos no item 5 desse capítulo, Penas Temporais. Agora, a questão que nós vamos abordar é a 984. As vicissitudes da vida são sempre a punição das faltas atuais? Mais ou menos nós respondemos na questão anterior, né? Os problemas que surgem são sempre coisas que nós fizemos ontem? Não, mas uma parte significativa sim. Não é? Se ontem comemos muito, podemos passar mal hoje, né? Se comemos algo que temos alergia, por exemplo, podemos ir a óbito até, dependendo da situação. Então aí nesse caso a gente acha uma causa imediata, muito próxima. Mas, muitas das coisas que nós passamos são questões que não conseguimos nos desvencilhar ainda do passado. Já falei várias vezes aqui de algumas palavras no Livro dos Espíritos que precisam ser interpretadas. Na resposta da 984, está dizendo assim, são provas impostas por Deus. Então vamos ao impostas por Deus. Como a gente, durante muitos séculos, teve uma ideia humanizada de Deus, então dá a impressão de uma pessoa nos impondo uma pena. Né? Você fez isso, agora você vai pagar. Quando aparece a palavra punição, no Livro dos Espíritos várias vezes, e a gente sempre explica essas questões. Não é punição no sentido de uma pessoa punindo a outra. Vamos voltar ao exemplo alimentar. Se eu como demais, bebo demais, algum excesso qualquer, dia seguinte eu passo muito mal. Sinto dor, passo mal. É punição? É consequência, né? É efeito daquilo que eu fiz no dia anterior. Simples assim. Então não é que Deus pune. Na sua infinita sabedoria e bondade, Ele propicia condições educacionais. Vamos falar um pouco de antropologia. Quando nós éramos ainda, vivíamos em cavernas e éramos nômades, na chamada pré-história, muitas encarnações, lembra que eu disse que de todo o tempo do homem aqui no planeta, 99% é mais ou menos o tempo que a gente chama de pré-história, só 1% o que nós chamamos de história. Então, quando nós vivíamos dessa maneira, não tínhamos ciência, não tínhamos filosofia, o único conhecimento que tínhamos era o conhecimento empírico, que é o conhecimento das coisas práticas. Então eu como uma coisa e vejo o sabor dela e sei então que a partir dali eu adquiri um conhecimento, sei o gosto e tal. Sei que aquilo é ardido, sei que aquilo é salgado, é azedo ou qualquer coisa que equivale. A questão é que às vezes nessa tentativa muitos de nós morremos no passado. Comemos alguma coisa que fez mal e nós morremos. E aí as pessoas falam, olha, isso não pode comer. Foi assim que nós fomos aprendendo, na tentativa e erro, E fomos criando uma memória antropológica, é complicado esse conceito aí, para que nós então tivéssemos rejeição por alguns alimentos, e propensão para outros. Porque os nossos antepassados, que somos nós mesmos, reencarnando várias vezes, fomos aprendendo isso aos poucos. Olha que interessante, Então, nós aprendemos, mas às vezes a gente é teimoso e mesmo assim a gente faz errado. E nós temos consequências. Deus está punindo? Não, Deus está educando. Está dizendo, olha, isso, se você fizer, tem um efeito ruim. Ah, mas eu quero fazer assim mesmo, Crianças teimosas. Tudo bem, terá consequências. E é isso que muitas vezes está escrito como punição ou provas impostas por Deus. É só a consequência dos nossos atos, nada além disso. Deus não é carrasco, Deus é amor. Mas, assim como nós, por mais que amemos nossos filhos, se eles fizerem alguma coisa e se machucarem ou passarem mal, nós não temos como tirar isso, nem devemos, porque eles têm que aprender com esse erro, se pudéssemos, Vamos para a questão 985.
A reencarnação da alma num mundo menos grosseiro é uma recompensa? Olha, não é exatamente uma recompensa. Se ele está encarnando lá, é porque merece estar lá. Dizer assim, um aluno que está matriculado no quarto ano é uma recompensa pelo desempenho dele nos anos anteriores? Podemos dizer que sim. De alguma maneira ele foi galgando o passo até que mereceu estar no quarto ano. E se continuar assim, vai merecer estar no quinto ano e assim sucessivamente. Então, um prêmio exatamente é uma consequência natural daquilo que nós fazemos. Se aproveitamos bem as oportunidades, vamos adiante. Se não aproveitamos, reprovamos, temos que fazer a série de novo, né? Até aprendermos aquela matéria, passarmos por aquelas provas para podermos ter desafios maiores, provas mais difíceis. Se nós não aprendemos essa matéria, ficamos ainda retidos a essas questões que nos incomodam. E lembrem-se, né, de uma brincadeira que eu faço, quando as pessoas falam, até quando eu vou ter que aguentar essa doença? Até quando eu vou ter que aguentar essa pessoa na minha vida? Até quando eu vou ter... Quando a gente para de falar até quando eu vou ter que aguentar isso, aí nós estamos ficando prontos para nos livrarmos disso. Enquanto isso é um peso, isso é um tormento, a gente ainda vai precisar disso. Então é bom que a gente, não é só o falar, é o sentir, claro, falar é só uma manifestação, mas o importa é o que nós sentimos antes de falar, né? Então, até quando? Até quando isso não for mais um problema? No momento que eu nem der bola para aquela situação, pronto, ela deixou de ser um problema para mim. Aí eu não preciso mais ser desafiado por ela, nem serei, porque aquilo não me importa mais. No comentário da questão 985, tem uma frase assim, nos mundos superiores, não puros, né, mas nos mundos superiores, não tendo nenhum motivo de ódio ou de ciúme, vivem em paz porque praticam a lei de justiça, amor e caridade. Quando a gente estuda no Evangelho o texto O Homem de Bem, né, começa com essa frase: o homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, amor e caridade. É assim no mundo de regeneração, assim no mundo feliz, né? Espíritos que não têm mais os aborrecimentos que nós temos porque temos inveja, ciúmes, rancor, ódio, mágoa, desejos exagerados. Isso gera dor, gera sofrimento, gera angústia. Quando estivermos livres dessas questões, não teremos mais essa dor, essa angústia, esse sofrimento. Então, trabalhemos internamente, tudo é uma questão interna, para nos tornarmos pessoas melhores. A questão 986 talvez seja a última de hoje, vamos ver, ou a penúltima. O espírito que progrediu na sua existência terrena pode às vezes reencarnar no mesmo mundo? Não só pode, como é comum, né? Progredimos, mas ainda temos muito a progredir. A Terra oferece um leque de possibilidades. Então a gente vai progredindo e continuamos encarnando ainda no planeta Terra. Pode ser que alguns espíritos realmente alcançaram um nível de evolução que não tinha mais o que aprender aqui. E aí eles recebem o direito de migrar para outros mundos adiantados. Mas muitos desses espíritos pedem para ficar, para trabalhar como missionários, porque tem entes queridos, tem pessoas que eles querem ajudar, e então eles falam, olha, eu não preciso ficar, mas eu posso. Né? Se eu puder, eu vou ficar para trabalhar aqui. Então muitos dos missionários que nós temos são espíritos que poderiam perfeitamente estar em outros mundos mais adiantados, mas escolheram estar aqui cuidando de nós. Por isso a gente tem que ser grato a eles. Agora sim, vamos para a última questão de hoje, a 987. O que acontece com o homem que, sem praticar o mal, nada fez para se libertar da influência da matéria? Eu diria que a grande maioria das pessoas, né, não são más exatamente, não fazem mal, não muito pelo menos, né, nada muito grave, mas também não se libertam da matéria. Continuam muito apegadas às questões materiais.
Essas pessoas, claro, não vão responder por um mal direto que elas não fizeram, isso não, mas vão responder por essa inércia, não é? Por não fazer nada, por perder a oportunidade de ajudar, porque numa questão do livro dos Espíritos está muito claro, como nós vimos nas aulas anteriores, que nós somos responsáveis pelo mal que decorre do bem que nós deixamos de fazer. Então, eu podia ter ajudado, não ajudei, e de repente a pessoa se matou. Eu sou corresponsável, óbvio que a ação foi dela, mas eu sou corresponsável. Então façamos todo o bem que pudermos o mais rápido possível. Um abraço a todos.